Cláudia Silva, eu moro aqui na Compensa e eu tenho uma pergunta e uma reclamação para fazer. Ontem os funcionários da Manaus Ambiental vieram fazer uma vistoria aqui na minha casa e daí se constatou que os vizinhos estavam fazendo ligação clandestina. Eles puxavam a água e quem pagava era eu, eles estavam fazendo guarda. Não se sabe por quanto tempo eles estavam fazendo isso, mas o fato é que eles estavam fazendo. E eu queria saber, já que a conta vai vir para mim, eu queria saber o que eu posso fazer, como é que eu posso proceder para que eu não precise pagar essa conta. Quer dizer, pelo que eu entendi que a Cláudia falou da Compensa, ela tinha um poço, que é o assunto que a gente estava falando agora, os vizinhos fizeram uma ligação clandestina, eu acho que ela tinha um poço, mas tinha também a ligação da Manaus Ambiental, e aí de repente eles fizeram uma ligação clandestina, e aí estão querendo que ela pague a conta. Como é que funciona esse tipo de denúncia e apuração? Nós temos, inclusive, hoje em dia, uma delegacia especializada. O delegado da Bela presta um serviço de primeiríssima qualidade. Nós temos feito um trabalho de combate a essas ligações clandestinas e vamos intensificar. Esse é um grande problema. Então, primeiro, a telespectadora entre em contato, se ainda não tivemos o contato com ela, entre em contato no nosso 0800, nós temos um call center que é o 0800 092 0195. 0800 092, que é o prefixo da nossa cidade, 195, 0195. Que vai ser, ela passa exatamente a matrícula, o endereço dela, que nós vamos tirar essa conta e passar por uma análise. Mas a questão da fraude, da clandestinidade, nós temos uma quantidade muito grande em Manaus de situações iguais a essa. Chamados gatos, né? Popularmente conhecido como gatos. Nós tivemos um belo exemplo em Raio do Sol, uma comunidade que nós não tínhamos rede lá, ela era totalmente abastecida através de gato, né? E que saiu, inclusive, várias reportagens, acho que no teu programa mesmo, que eram chamados gato aéreo, né? É um chuveiro, não sei se a gente consegue resgatar essas imagens, mas é uma coisa impressionante, feita em outubro do ano passado pela Catiana, e a gente mostrou aqui. A boa notícia que eu vi no teu programa é que cerca de uns 2 meses atrás, nós concluímos a instalação por solicitação da Prefeitura de Manaus. Nós entramos naquela comunidade, fizemos as redes, tivemos uma adesão de 83% das pessoas, são 700 famílias que aderiram, e retiramos, depois que nós abastecemos corretamente, retiramos todas essas ligações clandestinas. O cidadão, ele quer estar dentro da legalidade, ele quer ter essa cidadania, ele quer ter a conta dele. Então, essa situação que no passado se estabeleceu pelo próprio desordenamento, o crescimento vertiginoso que teve Manaus, né, sem uma infraestrutura adequada na ocasião, leva a essas situações. Então, o nosso compromisso é combater essa situação, oferecer água de qualidade, né, 24 horas por dia. Hoje, em Manaus, nós temos cerca de 540 mil domicílios. Hoje nós temos condições de abastecimento de cerca de 520 mil domicílios. Olha só. Isso para nós é muito importante porque é um sistema que está disponível para a população. Eu não posso, se um quarteirão tem clientes meus, no próximo não tem uma casa que tem, outra não tem, eu tenho que ter cano e água dentro dos canos para todas as pessoas que forem aderir ao sistema. Então é um investimento público que em qualquer lugar do mundo ele se viabiliza quando ele é efetivamente usado pela população. Ele se viabiliza pela quantidade de pessoas, uso dele, porque ele tem que estar disponível para a cidade. Não é diferentemente do varejo, que você, se não vende um determinado produto, você reduz a quantidade de vendedor, tira da prateleira o produto. Eu tenho que estar abastecendo permanentemente. Se a gente falou até agora sobre água, agora eu vou pegar no calcanhar de Aquiles, não teu, mas o calcanhar de Aquiles da Manaus Ambiental, de qualquer concessionária de água até agora, que é a questão do esgoto. Muita gente reclama que paga pelo serviço de esgoto e apenas uma porcentagem, eu não vou nem eu tenho um número em mente, mas não vou arriscar porque esse número pode ter aumentado o número de redes de esgoto na cidade. Efetivamente, quantos por cento da cidade hoje é abastecida e como é que vocês pretendem resolver esse problema? Excelente pergunta, porque nos dá a oportunidade de esclarecer essa questão. Nós temos no nosso plano de investimentos, nas metas contratuais, nós temos que elevar em 15 anos, até 2030, a coleta e o tratamento de 80% da população de Manaus. Hoje quanto? Hoje nós temos 20%. O número que eu tinha era 8, já cresceu bastante. Mas eu vou lhe explicar o 8, não é à toa que você está com esse 8. A meta contratual é que nós tenhamos 19% de cobertura de coleta e tratamento. Nós temos uma rede com 20%, significa 105 mil economias com o esgoto, a coleta passando na porta das casas. Entretanto, cerca de 50%
desses domicílios que têm já a rede de esgoto para coleta, não aceitaram se conectar. Então, os 9% que você está falando é porque a infraestrutura que nós construímos, que o poder público e a concessionária construiu, seria suficiente para coletar 20%, atender a 20% da população hoje, e que vai quadruplicar em 15 anos. Nós vamos fazer um investimento de mais de R$1 bilhão. Agora, só 50% desse investimento aceita se conectar. Os outros 50% continua jogando esgoto através da rede de drenagem, através das fossas amadoras que se tem. Mas por quê? Falta conscientização? A primeira questão é essa, é o processo massificante de conscientização. O plano de saneamento, quando foi idealizado, não é para a concessionária ser uma empresa de engenharia, de bater as metas de construção e de cobertura, mas não reverter no uso efetivo. Só que nós, na concessionária, não temos poder de polícia. Eu não posso chegar com um cidadão que tem... Por exemplo, na região, muitos dos investimentos no Prosamin, quando foi feito o Prosamin, as casas já chegam com essa conexão, mas em torno dali, várias ruas, na Bacia de Educandos, na Bacia do 40, nós temos 6 mil residências que dispõem da caixa de inspeção na porta, no passeio que foi construído já. Basta a pessoa sair com a sua rede de esgoto, que era da fossa ou jogava erradamente, vamos dizer assim, na rede de drenagem, fazer aquela ligação que o investimento já está pronto, o esgoto dele vai ser coletado e tratado 100%. Há necessidade de conscientização e há necessidade dos órgãos competentes considerarem isso como um crime, porque o interesse coletivo tem que sobrepor o interesse individual. Como é que vocês pretendem vencer isso, então? Nós todos, conjuntamente, IPAAN, Implurb, Secretaria de Meio Ambiente, Vigilância Sanitária, todos os órgãos interessados, Ministério Público, todas as pessoas que podem colaborar fiscalizando a legislação, fazendo cumprir com essa legislação, vão ser muito bem-vindos. É esse que é o esforço. A nossa grande virada na cidade de Manaus é conseguir que haja uma educação a respeito disso e uma mobilidade das autoridades, mobilidade da população. Que se preocupem com isso, né? É claro, porque não há, se a pessoa opta por beber uma água que não é de qualidade, se ele tem um prédio que ele tem água encanada e tratada, e ele prefere que esse assunto seja administrado pelo síndico, o que a gente acha completamente indevido, esse é um assunto especializado. Nós somos especialistas nisso, nós temos competência para tratar a água e somos testados nisso. Então, se a pessoa resolve um condomínio, principalmente condomínio de classe média alta, que eu acho ainda mais absurdo, hoje em dia, com a facilidade que nós temos de abastecimento, optarem por ficar numa forma que, se amanhã tiver uma contaminação, quem é o responsável por aquela contaminação? Muitas pessoas acham, não, mas a água que eu bebo, eu compro água mineral. Primeiro que a nossa água, 10 mil litros de água por mês, 10 mil litros, é R$27. É R$2,70 mil litros de água. Ou seja, não tem por que a pessoa está comprando água, está comprando água mineral. E segundo, se ela toma banho, escova o dente, mas não bebe aquela água do poço, ela diz não beber, uma gotinha que ela... Quem que não escovando o dente ou tomando banho... Acaba engolindo, acaba engolindo. Então é um problema bastante sério que a gente quer e temos a condição de virar esse jogo. A gente tem mais uma pergunta de telespectador. Como é o nome dele, Gilson? Valdo vai falar com a gente agora. Fala, Valdo. Bom dia, Daniela. Meu nome é Valdo. Eu sou proprietário de uma casa na Zona Leste desde 2008. E na época, quando eu comprei a casa, eu pagava apenas uma taxa de em torno de R$20 e R$25 para Manaus Ambiental. Um ano depois foi instalado o hidrômetro. E esse valor, onde residia apenas 4 pessoas, saltou de R$20 e R$25 para chegar a conta até agora esse ano para R$530. Eu gostaria que o teu entrevistado nos explicasse como proceder nessa situação. Uma vez que eu já procurei algumas vezes o atendimento da Manaus Ambiental e a orientação pague primeiro as contas e depois a gente negocia, a gente vê a situação. Você pode pedir para ele para falar sobre esse assunto? Uma vez que a Zona Leste de Manaus, mesmo com as melhorias que ele cita, ainda não foi feita a cobertura completa do fornecimento de água, não tem água 24 horas, já que é um... Aí
O Valdo, então, pergunta... Sim. Bem, obviamente uma conta dessa não pode ser possível, né? R$500 Zona Leste para 4 pessoas, não. O que ele faz? Ou pode ser possível? O atendimento que o Valdo disse que teve, se ele aconteceu dessa forma, foi indevido, foi incorreto. Porque uma família com 4 pessoas, a recomendação é que é suficiente 15 metros cúbicos por mês, 15 mil litros de água, isso dá mais ou menos 125 litros por pessoa por dia. É um consumo bastante racional e adequado, né? Isso gera uma conta de R$53, se for 15 metros cúbicos. 10 vezes mais não é possível algum erro aí? Não, isso aí com certeza, se aconteceu, foi um estouro de consumo que a gente chama, um vazamento, uma situação qualquer que o nosso pessoal identifica, separa essa conta, não deixa a conta ir para a rua, porque no caso como ele, não dá para pagar, né? Porque uma coisa que é importante, diferentemente de outros produtos, por exemplo, você compra uma geladeira, você leva para casa, se ela funcionou, não funcionou, você devolve, reclama, vai no Procon. O nosso serviço, ele é muito mais complexo, porque eu tenho que disponibilizar água 24 horas por dia, na quantidade que ele abrir as torneiras e consumir. Então o reloginho fica contando. Então é muito comum haver algum tipo de vazamento, uma descarga, ou até uma pessoa que não tinha a regularidade, não pagava a conta de água, quando ele passa para a regularidade, ele traz, se isso é comprovado cientificamente, a pessoa consome 5 vezes mais do que seria o necessário, porque ele não tinha esse hábito porque tem a fartura a partir daquele momento. Quem usa poço normalmente é assim também. Se ele passa a usar regularmente, através da nossa água, ele tem essa dificuldade. As nossas atendentes, os nossos agentes comerciais estão instruídos a identificar todos esses possíveis estouros, faz uma análise, tira fora, pede que a pessoa faça uma verificação, diz qual que seria o valor da conta. Às vezes tem contas que seriam de R$2.000. Diz, olha, a sua conta pelo seu relógio passou nós estamos lhe cobrando R$200, R$100, por favor, no próximo mês, faça uma verificação. Esse pode ser o caso do Valdo. Como é que a gente faz para solucionar o problema dele? Quem que ele procura? É sempre através do nosso contato, o 0800 que eu lhe falei, 092, ou o 0800 092 0195, ou através do nosso atendimento pessoal, que eu estou lhe falando, da Miranda Leão, está mudando para Leonardo Malcher. Ou através do nosso site também, fale conosco. Né? Deixa eu fazer o seguinte, no caso do Valdo específico, para a gente daí dar uma satisfação para ele, eu vou tentar colocá-lo diretamente em contato. A gente vai acompanhar, inclusive, a situação dele, a gente tem o contato dele para saber se ele conseguiu aí resolver o problema da conta dele. Para a gente encerrar, Sérgio, eu queria que você falasse, pessoas que têm um problema como o Valdo, às vezes acham que a água não chega a contento, 24 horas por dia, como ele falou, como é que deve fazer? Fala mais uma vez os números de telefone, como é que deve procurar para resolver seu problema? Quando nós disponibilizamos, nós temos 104 pessoas diretamente na área de relacionamento, de atendimento. Certo. Através de call center, através dos PACs e através das lojas, da loja. Então esse é o canal preferencial, né? Porque nós temos todo um sistema integrado, a cada contato telefônico que é feito, abre-se uma ordem de serviço, obrigatoriamente abre-se uma ordem de serviço, essa ordem de serviço automaticamente já chega para a área de distribuição de água. Nós temos um centro de controle operacional, que eu queria te convidar para ir lá na Ponta de Ismael, nos dá essa oportunidade, altamente moderno e preparado para acompanhar vazão, pressão de todas as nossas adutoras. Hoje em dia a gente consegue, à distância, monitorar todo o sistema de distribuição, verificar se está havendo uma perda de pressão, se está havendo um vazamento. Então existe toda uma tecnologia e um time preparado para isso. Então a reclamação, o monitoramento da população é fundamental para nós. Esse exemplo que a gente estava dando dos famosos gatos, né? Muitas vezes a gente não sabe disso. O vizinho ajuda, e diminui a pressão na casa de uma pessoa que está regular em função de uma outra que fraudou. Precisam dessa rede de comunicação. E como é que faz para procurar, Sérgio? Através do contato que eu lhe falei, do 0800. Saque, acho que é 08000, é isso? É uma maneira de dizer. 08000, É o 0800 092 É verdade. A gente está colocando aí no vídeo, é isso? Pronto, então tá bom. Sérgio Brandão, muitíssimo obrigada pela sua visita aqui no Manhã no Ar, foi bem esclarecedor, a gente espera cada vez mais a gente ter uma cidade melhor, porque a gente sabe
A água está diretamente relacionada à qualidade de vida. O serviço que vocês prestam é fundamental, né, para o bem viver da cidade. Então a gente espera sorte aí nessa sua nova empreitada. Bem-vindo à nossa cidade e que as pessoas tenham um atendimento cada vez melhor. Obrigado, Daniela. Eu que agradeço em nome de toda a nossa equipe. São cerca de 1000 colaboradores, extremamente capacitados, motivados, querendo zelar pela qualidade de vida do manauara. Muitíssimo obrigada.